ontem, naquele momento ali zen que eu tive, eu pude lidar com isso e dizer a Deus, ok, é verdade que muito daquilo que eu sou por causa daquilo que não tive, mas eu quero continuar a ser na vida daqueles que me rodeiam. Alguém que encoraja, alguém que dá o exemplo, alguém que motiva, alguém que não põe para baixo, mas que levanta. Alguém que aponta as fortalezas e não as fraquezas. Alguém que anima e não desencoraja. Eu, pelo menos, é assim que eu quero ser. E quero ser porque Deus tem feito isso na minha vida. E porque é suposto, não por ser pastor, mas por ser vosso irmão em Cristo, fazê-lo com vocês. Da mesma forma como eu preciso que vocês o façam, comigo e uns com os outros. Porque cada vez mais eu me vejo menos, me identifico menos com um tipo de cristianismo em que nós não permitimos acesso à nossa vida e também não queremos às vezes muito acesso à vida uns dos outros. Não gostamos, muitas vezes isso choca-nos, mexe connosco, provoca inseguranças, mexe numa série de coisas que temos hermeticamente guardado em tupperwares espirituais e emocionais dentro da nossa vida. Mas nós precisamos do trabalho ministerial que cada um de nós todos temos na relação uns com os outros para crescermos em Cristo Jesus e nos tornarmos melhores seres humanos. E quando estava neste momento cá às voltas da minha, veio-me à ideia este provérbio, em Provérbios no capítulo 27, versículo 17, que diz: como o ferro com ferro se aguça, assim o homem afia o rosto do seu amigo. Eu volto a ler. Como o ferro com ferro se aguça, assim o homem afia o rosto do seu amigo. Deixem-me dizer que o ferro só se aguça com ferro, certo? Não se consegue amolar uma faca com um pano, nem é o próprio pão que vai afiar a faca, não é o uso da faca em outros tipos de materiais que vai aguçar. Na verdade, é ferro e ferro que aguça. Nunca ouviram aquela expressão, agora lembrei-me e passou-me, um teimoso nunca insiste sozinho, ou nunca teima sozinho, são sempre precisos dois teimosos. E isto estica-nos e provoca-nos as nossas mentalidades em termos de relacionamentos. Porque todos nós, e vivemos num tempo assim, fugimos daquilo que nos é desconfortável. Nós fugimos daquilo que por alguma razão nos causa desconforto, alguma, sei lá, às vezes a dor e a ferida que nós falamos não é mais do que um desconforto quando nos deparamos com relacionamentos de pessoas que às vezes são tal e qual como nós. Certo? E todos nós procuramos pessoas que sejam diferentes de nós e nos compensem naquilo que nós temos. Mas deixem-me dizer que às vezes a forma de nós sermos aguçados é com gente que se calhar são do mesmo tipo que nós. Há aí uma frase agora que é: a tua vibe atrai a tua tribe. O teu vibe atrai a tua tribo. Tu és atraído pelo tipo de pessoa que tu és. Ou tu és atraído, não, tu atrais pessoas iguais a ti, digamos assim. E isto para dizer, meus irmãos, que desde sempre nós temos sido desafiados por Deus a percebermos que além da nossa relação com Deus, nós estamos nesta terra para nos relacionarmos uns com os outros. E Deus estabeleceu que é a relação uns com os outros que vai nos fazer também crescer. Quantos de nós não sabemos que muitas vezes temos orado a Deus e pedimos: Deus, faz qualquer coisa, e Deus usa pessoas para trazer a resposta às nossas orações? Nem tudo é espiritual, nem tudo acontece só dentro do meu ser. Quantas vezes eu já recebi resposta de Deus, e às vezes em forma de admoestação à minha vida, através de outras pessoas. Porque Deus não vai mandar anjos do céu, Deus vai mandar pessoas. E às vezes a pessoa que Deus manda até pode ser um matacão com dois olhos. Na sua forma de dizer as coisas, diz com uma forma pouco sensível. Mas Deus quer usar pessoas. E se eu quero e tu queres e nós como igreja queremos crescer neste cristianismo relacional, nós precisamos de perceber que nós somos afiados pelo mesmo tipo de pessoas. Se calhar como nós. Amolar uma faca exige ferro. Que no mínimo seja tão dura como uma faca. Hein? Mas eu fujo de pessoas que me confrontam. Mas eu não gosto de pessoas que me dizem na cara aquilo que eu preciso de ouvir.
Mas eu não gosto, eu fujo, porque longe de mim qualquer coisa que me provoque desconforto, alguma dor, alguma tristeza. Mas deixe-me dizer, há tristezas que são carnais, há tristezas que são espirituais, mas diz que é a tristeza de Deus que nos leva ao arrependimento. O que é arrependimento? Não é ir para casa cortar os pulsos, é dizer assim, pá, realmente eu estou aqui com um pensamento errado, eu tenho um comportamento errado, ou estou a ver as coisas de forma errada, e de repente eu percebo, e arrependimento faz naquele momento um clique dentro de mim que me leva a mudar a minha vida. E quando nós falamos acerca de sermos aguçados uns pelos outros, nós não estamos a falar de sermos mal educados, estamos a falar de sermos brutos, estamos a falar de, em relacionamentos de confiança e de amor, nós nos aguçarmos uns aos outros. Eu volto a ler, como o ferro com ferro se aguça, assim o homem afia o rosto do seu amigo. E aqui não está a dizer parte-lhe a cara toda. Afia o rosto aqui tem muitas coisas, a face representa aquilo que nós projetamos para a vida. Aquilo que sai de nós para a vida. Pode ter a ver com a nossa aparência, pode ter a ver com a expressão dos nossos sentimentos, assim como aquilo que nós expressamos em termos de palavras e atitudes. Significa espírito, significa atitude, significa comportamento ou conduta de um homem. O ferro aguça o ferro, assim como os meus amigos me aguçam a mim. A questão é, queres tu ser aguçado? Ai não, eu prefiro aquele versículo lá, Isaías, que diz que eu sou o barro e ele é o oleiro, e então Deus de vez em quando leva-me para a mesa do oleiro e ele molda a minha vida. Deixem-me dizer uma coisa, como é que vocês acham que Deus nos vai moldar? E isto é alguma coisa que, alguns na caminhada do cristianismo, nós remetemos isto para um patamar às vezes esotérico, místico. Achamos que Deus vai fazer, as coisas vão acontecer per si. Paulo, ele dizia, ainda que um anjo venha do céu pregar o evangelho, ainda, porque ele sabia que não, porque não virá anjo nenhum pregar o evangelho a ninguém, temos que ser nós humanos. Não vem mais anjo nenhum do céu, nem Deus em pessoa, para vir fazer o trabalho que ele encomendou, entre aspas, à sua igreja. Porque Deus escolheu humanos para mudar humanos. Deus escolheu humanos para mudar a terra. Deus escolheu humanos, gente frágil, gente incompleta, gente imperfeita, e por isso mesmo precisamos uns dos outros, porque naquilo que um é perfeito, o outro tem a mais, e partilhamos as coisas, porque generosidade, abundância de coração também tem a ver com a forma como nos relacionamos e nos ajudamos mutuamente a crescer. Pergunta que eu faço é, quando é que foi a última vez que na tua vida permitiste uma voz falar à tua vida? E tu dizes, bem, pastor, eu tenho muita gente à minha volta a dizer-me o que é que eu tenho que fazer. Mas isso não quer dizer que tu permites. Isso não quer dizer que tu ouves. Já agora deixem-me dizer, Jesus um dia encontrou-se com uma mulher junto a um poço, a mulher samaritana. E começou ali com conversa e tal, e a pedir água, e ela achou estranho aquele diálogo. Então, mas sendo eu de Samaria e tu de Jerusalém, como é que tu me pedes a mim água e tal. E Jesus teve aquele diálogo com ela. E Jesus disse-lhe a ela, agora falha-me aqui, mas Jesus teve este diálogo com ela acerca do marido. E ela disse assim, eu não tenho marido. E Jesus disse, pois não, já tiveste 5. E o que tens agora não é teu. E Jesus, ao dizer isto, não estava só a dizer, eu tenho a capacidade de ler o teu coração. Eu sei o que é que se passa na tua vida. Não estou aqui a censurar. Mas Jesus, ao dizer uma frase como esta, Jesus estava a aguçar o rosto desta mulher. Porque aquilo que Jesus estava a dizer a esta mulher é assim, epá, vamos lá ver. Portanto, se já tiveste 5 maridos e o que tens agora não é teu, estamos a falar de 6. O que é que achas que há aqui de errado? Será que o problema são dos 6 ou é do ponto comum que é sempre a mesma pessoa? Então Jesus permitiu-se a ele, em amor, em provocar uma conversa para aguçar, para aperfeiçoar, para levar esta mulher ao caminho da verdade e ao caminho da satisfação e da salvação, correto? Porque Jesus faz isso. Jesus ali fez em carne e osso, porque Jesus estava ali como pessoa. Jesus hoje está dentro de nós em espírito e fala ao nosso coração sem dúvida, mas deixe-me dizer, isso é um trabalho parcial, porque aquilo que Deus deseja é que nós possamos aguçar a vida uns dos outros. Nós não somos só aguçados,
pelas pregações do pastor. Nós não somos só aguçados por alguém que, por causa da sua posição, vos é permitido aceitar. Nós somos aguçados. Salomão, ele promovia boas amizades. Em Provérbios capítulo 27, versículo 9, vamos ler alguns versículos, está bem? Que é para não dizerem só que a gente só lê um versículo. Podia-vos dar vários, mas em Provérbios 27, versículo 9 diz: perfume e incenso trazem alegria ao coração, do conselho sincero do homem nasce uma bela amizade. Eu volto a dizer, perfume e incenso, aqui estamos a falar de uma linguagem do Velho Testamento, trazem alegria ao coração. No fundo, Salomão estava a dizer, da mesma forma como o perfume, o incenso, estamos a falar de atitudes, de espírito, estamos a falar de coisas que alegram, porque são coisas agradáveis, perfume e incenso. Diz que o conselho sincero de um homem faz nascer uma bela amizade. O que significa que uma bela amizade na minha vida nasce e pode nascer do facto de eu dar e receber conselhos. Porque nós somos aguçados uns pelos outros. Amém? Então, um bom amigo vai nos tornar mais animados. Um bom amigo vai nos tornar mais espertos e mais úteis. Um bom amigo, meus irmãos, faz isto. Amigos bons, sábios, gente que nos ama, gente que nos diz no rosto, é isto. E nós ouvimos os nossos amigos. O problema é que hoje cada vez temos menos amigos. E quando alguém diz uma coisa que nós não concordamos ou não gostamos, bem, um amigo a aguçar o outro amigo. Porque nas nossas relações, às vezes de amizade, a amizade desaparece quando, mesmo havendo um bom conselho, mas não é aquilo que o outro gosta de ouvir, já não és meu amigo. Deixem-me dizer, irmãos, e vocês também dizem o mesmo se for preciso, mas depois na prática a coisa muda. O melhor amigo não é aquele que nos diz aquilo que nós gostamos de ouvir, mas aquilo que nós precisamos de ouvir. E se nós não passarmos do patamar em que apenas queremos ouvir aquilo que nós gostamos de ouvir e não apenas e também não aquilo e aquilo também que nós precisamos de ouvir, se nós não passarmos para esse patamar, para já vamos estar privados de bons amigos e não vamos crescer. Vamos continuar imaturos, infantis em muitas áreas, porque Deus usa homens e mulheres para aguçar a nossa vida. Amém? Então, Provérbios, Provérbio 13, versículo 20. Provérbios 13, versículo 20. Aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos vai acabar mal. Sabe quem são os tolos? Os tolos são aqueles que não levam nada a sério, são aqueles que não aproveitam a oportunidade de relacionamento para crescerem. Eu quero crescer. Eu quero gente na minha vida que me diga as coisas, que me fale a verdade. Não aquilo que eu gosto de ouvir, mas aquilo que eu preciso de ouvir. Mesmo que isso, por momentos, me faça sentir dor e desconforto. Porque na nossa ótica, não, isso só é permitido eventualmente a Deus. E tem que eventualmente haver uma visão, ou tem que vir um anjo do céu para me dizer no meu rosto, vá lá, diz-me aqui na cara o que é que tens a dizer. Nós até usamos esta expressão, vá lá, diz-me agora aqui na cara. Mas depois quando dizem não gostam. Porque não é uma cara para ser aguçada, é uma cara que se recusa a ser aguçada, apenas que é conflito. Certo? Deixem-me dizer que lobos solitários não se desenvolvem nunca. Não podem crescer. Eles precisam de estar juntos com os seus. Uma faca sozinha não se amola. Não é? Nós até dizemos, a minha mãe dizia isso, não venhas para aqui a amolar o juízo. Nunca ouviram esta expressão? Lá, já me estás a amolar o juízo. Mas é suposto ser assim. Nós precisamos ser amolados pelas coisas boas, pelas coisas mais agrestes. Há facas que já estão tão desdentadas, algumas quase que são cegas de nascença.
Precisam de ser amoladas. Como é que nós somos amolados? Não é só pelos problemas, não esperas. Outro dia eu estava a pensar acerca disso. Muitas vezes celebramos milagres que são apenas, só aconteceram na nossa vida porque Deus teve que intervir nas nossas más decisões. Mas nós celebramos o milagre, mas não celebramos a disciplina, que nos leva a viver uma vida que nos impede de ir a situações onde Deus depois tem que intervir miraculosamente para nos salvar o cabedal. Agora ia dizer coiro, mas não se diz isso. E nós precisamos disso. Quantos erros eu teria poupado na minha vida se eu tivesse ouvido outros no tempo certo? Amém? Solitários são sempre os membros mais fracos de qualquer grupo, pois continuam a enferrujar e a deteriorar-se sem ter amigos para os afiar. O que é que eu estou a dizer? São malandros, são malandros. Nada disso. Estou a dizer que acreditando e estudando e refletindo sobre o que afinal, o que é que eu sou? Eu sou cristão. Okay? O que é ser cristão? Ser cristão é isto. É termos relacionamento com Deus. E ao termos relacionamento com Deus, eu me coloco na posição de dizer, ok Deus, eu sei que naquilo que eu estou a orar, naquilo que eu tenho expectativa de Ti e daquilo que até não sei, mas Tu vês em mim que eu preciso ser trabalhado, Tu vais usar homens e mulheres ao meu redor para me afiar. E às vezes Deus até usa gente que nem fazem parte da nossa comunidade ou da nossa fé. Usam gente diferente, porque Deus não está limitado a cristãos. Deus usa gente para afiar o nosso rosto. Deus usa gente para afiar a nossa vida. Amém? Deixe-me dizer que o treino atlético bem sucedido exige competição com aqueles que são melhores do que nós. Junta-te a quem? E serás bom. É interessante, a vida é tramada. Porque a gente junta só bom e diz que vamos ser bons como eles. Né? Mas quando nos juntamos aos maus, nós somos piores do que eles. Então é muito mais fácil crescermos para o lado negativo do que crescermos para o lado positivo. E quando é juntar-me aos bons, significa que eu relaciono com aqueles que têm acréscimo à minha vida, que trazem crescimento, edificação, que moldam a minha vida, a minha forma de pensar, ajudam-me a crescer nas minhas atitudes, ajudam-me, dão-me um pontapé nos fundilhos quando eu preciso, fazem-me despertar, fazem-me acreditar, fazem-me, sei lá. Ei! Vamos lá acordar, gente. Se nós não praticarmos, não treinarmos, não exercitarmos as nossas habilidades com aqueles que são melhores do que nós nunca iremos melhorar as nossas práticas, as nossas mentalidades. Amém? Pastor, para mim chega, venho aqui à igreja, ouço o pastor falar, pronto, e depois ainda me lembro daquilo durante mais 5 minutos e depois sigo a minha vida. Sermos solitários. É como eu estar-me a preparar para ir jogar no Benfica, no Estádio da Luz. Mas a única coisa que eu exercito é jogar FIFA em casa, sozinho com a PlayStation. E o engraçado é que a malta começou com os simuladores de voo. Não é? Vocês não sei se viram umas notícias agora no outro dia de um funcionário de uma companhia aérea nos Estados Unidos. Não tem brevet, nunca conduziu um avião e pegou num avião e fugiu. E, aliás, toda a gente estava admirada como é que ele conseguiu. O problema foi que ele conseguiu levantar, não é? Depois para aterrar, despenhou-se e morreu. Não é? Foi? Despenhou-se. O avião despenhou-se ali a alguns quilómetros ali do aeroporto. Porquê? Porque nós nunca vamos atingir o nosso potencial. Tu nunca irás atingir o teu potencial. Isolando-te, evitando relacionamento, fricção. Joyce Myers, eu já usei isto várias vezes, Joyce Myers, ela dizia, Deus usa pessoas lixa para nos lixar a vida, para lixar as nossas arestas, para nos tornar mais macios, para nos desbastar. E às vezes, quando estamos com pessoas lixa, nós só queremos é mandá-los, vão-se lixar vocês. Lixem-se a vocês próprios. Mas pessoas lixas, pessoas que afiam a nossa vida. Gente, nós precisamos disso. E a minha pergunta é, quem de nós aqui nesta manhã tem a coragem de dizer a Deus, Deus, põe pessoas lixas na minha vida. Põe pessoas que me vêm afiar, que me vêm amolar,
que me vem refinar, que me vem preparar para aquilo que tu tens para mim. É que sabem, Deus responde às nossas orações. Precisamos de amigos que nos afiem. Davi precisou de um amigo. E ele teve um amigo chamado Jónatas, filho de Saul, que foi alguém que se ligou a Davi para o fortalecer. Em Samuel, 1 Samuel 23:15, eu vou ler, diz que Deus usou Jónatas para fortalecer a sua mão, a mão do Senhor, com desafios espirituais, com promessas na vida de Davi. Davi, aquele personagem que nós conhecemos, rei de Israel, um capitão, um general fantástico, vitórias fantásticas, um profeta, um sacerdote, alguém que escrevia salmos, alguém que foi usado por Deus para trazer uma tal revelação da graça antes do seu tempo. Davi era esta pessoa, mas Davi também precisou de gente que afiasse a sua vida. Para já teve o próprio profeta Samuel. Chegou-se ao pé de Davi e disse: olha lá, quero-te contar uma história. E a história era esta. Alguém tinha roubado o melhor bezerro do rebanho do seu amigo e que tinha morto o dono daquele rebanho para ter aquele animal. E Davi ficou todo indignado. Porque, sabe, às vezes nós estamos cegos acerca das nossas opções. Davi ficou todo indignado. O rei de Israel, o profeta, vem ter com ele e disse: o que é que achas desta história? Isso não se faz, esse homem, não sei o quê. E Samuel disse: mas isto foi aqui exatamente aquilo que tu fizeste. Quando cobiçaste a mulher do capitão e para ficar com ela mandaste o capitão para a frente da guerra para ele morrer, porque agora é até que a morte nos separa. Então mata primeiro o marido para poder ficar com a mulher. E Samuel afiou a vida de Davi. E o interessante disto é que às vezes nós estamos tão certos da nossa opinião, da nossa visão das coisas, que nem nos apercebemos que estamos totalmente errados. Diz que naquele momento Davi sentiu aquilo deu um baque tão grande que Davi humilhou-se, arrependeu-se e chorou. E assumiu as responsabilidades e consequências do seu acto. Porque às vezes mesmo os homens mais espirituais e as mulheres mais espirituais estão cegos na sua forma de ver e perceber as coisas e precisam de alguém que afie a sua vida. Jónatas fez isto também com Davi. 1 Samuel 23 diz: quando Davi estava em Oreza, no deserto de Sif, soube que Saul tinha saído para matá-lo. Vocês conhecem a história de Davi? O rei Saul tinha ciúmes, inveja e estava mesmo apanhado todo para destruir a vida de Davi. E Jónatas, filho de Saul, versículo 16, foi falar com Davi em Oreza e o ajudou a encontrar forças em Deus. Precisamos de gente que nos encoraje, gente que nos influencie de forma afiadora. Em Jó, no capítulo 4, versículo 3 a 4, e prometo, estou quase a acabar, Jó estava naquela situação como vocês conhecem, e os seus amigos vieram ter com ele e disseram, entre outras coisas, no versículo 13, diz: pensa bem, tu ensinaste a tantos, fortaleceste mãos fracas, as tuas palavras deram firmeza aos que tropeçavam. Tu fortaleceste joelhos vacilantes. Jó era alguém que afiava a vida dos seus amigos. E os seus amigos, no momento em que Jó precisou, e é verdade que os seus amigos não disseram assim uma coisa muito profunda que animasse Jó, mas eles disseram verdades. Nem tudo o que os amigos de Jó disseram foi errado. O que eles não sabiam, como Jó também não sabia, eram os propósitos de Deus. E só no fim Deus é que disse a Jó: Jó, onde é que tu estás? Tu pensas que sabes tudo? Onde é que tu estavas quando eu criei os céus e a terra? Onde é que... Houve ali um desabafo. Mas a verdade é que 3 amigos vieram de longe, de muito longe. Não havia alfa pendular. Também se houvesse, coitados, às vezes ficam pelo caminho, ou são suprimidos. Não é? Não havia aviões da Ryanair, não havia transportes. Então as viagens eram longas, mas eles vieram de longe para estar com Jó. E à sua maneira afiaram a vida de Jó. E uma das coisas interessantes que eles disseram a Jó: Jó, lembra-te disto, se calhar é uma das razões porque nós estamos aqui, porque tu muitas vezes desafiaste a nossa vida.
fortaleceste os nossos joelhos, fortaleceste, deste-nos firmeza, tu fortaleceste as nossas mãos, tu nos encorajaste, tu afiaste o nosso rosto e hoje estamos nós aqui para te dar também aquilo que tu precisas. E se mais nada eles fizeram, estiveram ao lado de Jó, quando ele mais precisou. E às vezes nós precisamos de gente ao nosso lado, mesmo ninguém sabe o que é que há de fazer, nem dizer, mas estão ao nosso lado, porque a sua presença afia a nossa humildade e a nossa atitude de sermos gratos e sermos capazes de enfrentar as coisas. Paulo dizia isto em Atos, no capítulo 28, versículo 15, em relação aos irmãos de Roma, porque os irmãos de Roma também foram usados para afiar a vida de Paulo. Eu gosto de homens assim. Eu digo assim, Paulo, o grande mestre, o homem das muitas revelações cuja excelência nem ele sequer pôde escrever ou partilhar. Mas Paulo dizia, por favor, orem por mim. Ajudem-me para que eu tenha a palavra certa no momento certo, para que eu saiba, para que eu não baixe os meus braços, para que eu continue. Paulo dizia, eu preciso de gente ao meu redor que me afie a minha vida, que me encoraje, que me fortaleça, que me sustenta. E isto acontecia com as igrejas. Em Atos 28, 15, os irmãos dali da onde Roma, tinham ouvido falar que estávamos chegando, e então foram até à praça de Apio, às 3 vendas, não é às vendas de raparigas, é às 3 vendas, para nos encontrar. E vendo-os, Paulo deu graças a Deus e sentiu-se encorajado. Sermos afiados uns pelos outros é sermos encorajados uns pelos outros, é sermos exortados uns pelos outros, é sermos admoestados uns pelos outros, é orarmos uns pelos outros, é esperarmos uns pelos outros, é encorajarmos uns aos outros e falarmos a verdade uns aos outros. E se nada tivermos para dizer, então ficarmos juntos uns com os outros. Em Romanos capítulo 1, versículo 1, Paulo dizia, anseio ver-vos, a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual, para poder fortalecer-vos. Quando nós falamos em partilhar a palavra de Deus e ministrarmos espiritualmente, aquilo que estamos a falar é de sermos afiados mutuamente para a glória de Jesus Cristo em nós. Não é por acaso, e no versículo 12, capítulo 1 de Romanos, diz, isto é para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. Se eu estou com a irmã Isabel e estamos a conversar e eu noto que há medo no coração dela, não, estou a dizer que não, né? Até porque quem fuma charutos às escondidas não tem medo de nada, certo? Eu sei. Mas eu percebo que ela tem medo em alguma área, tem medo de arriscar, de dar o passo, sei lá, qualquer outra coisa. E eu afio a vida da irmã Isabel. Nem sempre tem a ver com alguma coisa muito escandalosa, mas tem a ver, eu encorajo. Não tenhas medo, mas que é isso? Mas tens medo porquê? E a gente troca palavras, a gente encoraja-se, e a gente melhora a vida uns dos outros e saímos encorajados. Eu desejo, se calhar nem sempre consigo, que as pessoas quando estão ao pé de mim saiam mais encorajadas do que quando. Se não for pelas palavras, que sejam pelo exemplo. Não é por acaso que Jesus, quando enviou os seus discípulos a pregar o Evangelho, ele enviou-os 2 a 2. Não é o que a palavra de Deus diz? Se um cair, o outro levanta-o. Ovelha solitária, petisco de lobo. E eu comecei por dizer que eu fui lobo durante muito tempo. Lobo neste sentido. Eu aprendi a crescer sem intervenção de outros na minha vida. E eu tomei nas minhas mãos o controle da minha alma, do meu coração, da minha vida. Eu me animo a mim mesmo, encorajo-me a mim mesmo, resolvo as coisas sozinho e reconheço que ainda hoje não é fácil fazer um caminho oposto. Mas tenho feito progressos nos meus muitos últimos anos. Já não sou um jovenzinho. Amém? Alô? Os irmãos estão cá ou não? Não sei. Ao estarmos a caminhar para o final do ano, em que temos falado sobre este tema, há um peso
grande que tem crescido no meu coração por ver quanto nós precisamos de andar nesta área. Quando precisamos de edificar a igreja nesta área. A igreja não precisa de mais equipamentos. A igreja não precisa de mais reuniões. A igreja precisa de pessoas que digam a Jesus sim e amém. Eu quero, Senhor, eu me submeto, eu me rendo. Ajuda-me, Senhor. Ajuda-me a ser alguém que encoraja, alguém que anima, alguém que afia a vida dos outros e, por sua vez, se deixa afiar e se deixa ajudar e se deixa encorajar. E sermos cada vez mais parecidos com Jesus. Porque Jesus provou em diferentes situações que Ele estava presente para deixar uma influência e para mudar as coisas. Às vezes Ele foi bruto. Sobretudo quando lidava com gente com atitudes religiosas. Muitas vezes sepulcros caiados por fora, mas por dentro cheios de morte, cheios de orgulho farisaico, cheios de tudo e mais alguma coisa. E que ainda por cima pegavam nisso e em vez de afiar os outros, ainda os tornavam mais cegos. Escutem os discursos de Jesus. Mas Jesus tinha outra coisa, que era o seu principal papel. Ele sempre que estava com pessoas, as pessoas saíam encorajadas ao pé dele. Ele sempre tinha palavras de encorajamento, fortalecimento, às vezes chamar a atenção. Jesus não poupava as palavras porque o seu coração era de afiar a vida uns dos outros. E houve alturas que Jesus, homem, disse: eu preciso que vocês me ajudem. O meu lado humano precisa de que vocês me afiem. Precisa também que vocês me encorajem. Precisam também, meus irmãos, se Jesus teve este exemplo, eu preciso que vocês orem por mim. Eu preciso que vocês me acompanhem no meu ministério. Eu preciso que vocês me sustentem também com a vossa presença. Se Jesus, homem, teve este exemplo, quem somos nós para dizer que não precisamos de ninguém na nossa vida? Em determinada altura, estou-me a lembrar disto também como exemplo daquilo que era o papel de Jesus. Falámos isso no outro dia. Pedro, não, vocês quem é que dizem que eu sou? Ou quem é que as pessoas dizem que eu sou? Uns dizem que és João Batista, Elias, que és aquele e o outro. E vocês quem vocês dizem? E vocês quem dizem que eu sou? E ficou tudo ali a enrolar, como eles próprios souberam. E Pedro, usado pelo Espírito de Deus, disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Fantástico! Temos Jesus a afiar a vida de Pedro e a elogiá-lo, a encorajá-lo. Isso não foste tu, isso foi uma revelação de Deus. Estás a ver, Pedro? Tu ouves Deus falar no teu coração. Tu recebeste uma revelação. Fantástico. Passado um bocado, Jesus estava a dizer que tinha que ir à cruz e Pedro diz: Senhor, nem pensar. É que nem penses numa coisa dessas. Se é que era bom, isso não vai acontecer. Jesus vira-se para a mesma pessoa a quem tinha estado a elogiar. Tu ouves Deus no teu coração. Epá! Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo. Ó Pedro, afinal tu não ouves só Deus, também ouves o diabo às vezes. Jesus afiava. Jesus não tinha problema, sabe? Porque ele sempre fez isso em amor. Porque a preocupação dele era encorajar e incentivar. E por isso Jesus avisou os seus discípulos: quando eu for à cruz, a maior parte de vocês vão andar a bater com as cabeças nas paredes. E assim aconteceu. E Jesus ressuscita. E a primeira coisa que ele faz é regressar aos seus discípulos. Para quê? Para os afiar. Eu estou aqui. Todos vocês me negaram, todos vocês fugiram, todos vocês tiveram medo, mas eu estou aqui. Eu estou a dizer: continuem, força, eu vou estar com vocês até ao fim. Amém? Vocês são os maiores, vocês foram a minha escolha, vocês são homens imperfeitos, mas na minha perfeição vocês vão fazer coisas fantásticas. E 12 homens mudaram a face da humanidade. E hoje estamos aqui por causa disso, porque o meu Jesus é um Jesus que afia a nossa vida. E Ele nos chama a sermos afias, não dos lápis, mas da vossa vida e da nossa. E quando Jesus ressuscita, e diz que iam, creio que quando estavam na praia, Lucas 24, 32, Jesus ia a falar com eles, eles ainda nem tinham percebido que era Jesus, mas depois quando estavam a falar, eles diziam, os discípulos, perguntaram-se ao outro: pá, porventura os nossos corações não estavam a arder dentro de nós enquanto Ele nos falava durante o caminho? Estamos a falar do caminho de Emaús. Enquanto Ele falava connosco no caminho e nos expunha a verdade. Veja bem, eles nem conseguiram reconhecer que era Jesus, mas o seu coração começou a arder, porque Jesus tinha uma palavra que os encorajava, que os afiava, que os apontava. E sabe, a vida nos desgasta. A vida nos tira a precisão.
A vida nos torna rombos. E quem trabalha com lápis, seja ele qual for, sabe que de tempos a tempos tem que afiar o lápis. Porque aquele lápis que já desgastou a ponta, a única coisa que consegue fazer é sombreados e um traço esbatido. E de tempos a tempos nós temos que ser afiados para voltarmos à nossa precisão. Enquanto homens, mulheres, maridos, esposas, pais, mães, irmãos, irmãs, em ministério, em relacionamento, Deus nos chama a sermos aqueles que afiam a vida uns dos outros. E, sobretudo, a deixar-nos afiar. Como o ferro com o ferro se aguça, assim o homem afia a vida do seu amigo.